Abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Nós leremos versículo 13 e versículo de número 14. João capítulo 16, versículo de número 13 e versículo de número 14. Estas palavras do Senhor Jesus: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Bem, queridos irmãos, nós daremos início nesta manhã a uma série de estudos a respeito da doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo de Deus, e nós queremos dar início a um número de considerações na palavra de Deus sobre este assunto maravilhoso, um assunto necessário, extremamente necessário para os nossos dias, em que há grande confusão sobre a pessoa e sobre a manifestação do Espírito Santo. A confusão esta entre o povo de Deus, entre o povo evangélico aqui no Brasil e em toda parte. E nós queremos considerar através das páginas das Escrituras, versículo por versículo, um grande número de questões que lidam com a doutrina do Espírito Santo. As verdades bíblicas sobre o Espírito Santo, elas estão espalhadas pela palavra de Deus, não de uma maneira confusa, obscura, para que haja tanta confusão, para que se justifique tanta confusão no meio evangélico de nossos dias. Na verdade, há uma doutrina do Espírito Santo claramente delineada na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. E nós iremos, o Senhor assim permitindo, estudar esta gloriosa doutrina nestes próximos domingos consecutivos. Bem, a nossa primeira consideração neste dia será um panorama elucidativo sobre a pessoa do Espírito Santo, conforme a pessoa do Espírito Santo é revelada na palavra de Deus, nas Escrituras. Nós iremos nos manter nos limites seguros dos textos da palavra de Deus, evitando qualquer tipo de especulação e buscando considerar aqui, reunir esses textos que formam a doutrina do Espírito Santo. E isso, queridos amigos, esse primeiro estudo panorâmico nos permitirá estabelecer a base escriturística para construirmos as próximas considerações nos domingos seguintes. Nós queremos lidar com a pessoa do Espírito, seu nome, seus emblemas, sua função, sua manifestação. Iremos lidar também com o encher do Espírito Santo, qual é o ensino da palavra de Deus sobre este ensino, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para o mundo não convertido em geral, os dons do Espírito para a igreja, o dom de línguas, os cessacionismos dos dons de sinais e dons revelacionais. Lidaremos também com a maneira como o crente experimenta a presença do Espírito Santo em sua vida, como o Espírito Santo energiza o crente, energiza a igreja para a obra do Senhor. E o Espírito Santo, no final dos tempos e ao longo da história da igreja, nós queremos considerar um panorama na palavra de Deus sobre esta gloriosa doutrina do Espírito Santo. Bem, deixe-me começar por este ponto. Tem sido sempre difícil selecionar uma palavra apropriada para descrever o papel do Espírito Santo. Tem sido muito difícil, muitas vezes, ao longo da história do cristianismo, selecionar um termo que descreva a operação, o papel, a obra do Espírito Santo na igreja, no mundo e na vida do crente. Tem sido utilizado muitas vezes o termo a anonimidade do Espírito. Esse é um termo que tem sido usado por alguns estudiosos, alguns teólogos, para expressar a maneira como o Espírito Santo se manifesta, trabalha, a anonimidade do Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo, é isso que a palavra de Deus nos parece mostrar, o Espírito Santo em sua obra, em sua manifestação, ele trabalha atrás do palco. Ele não eleva a si mesmo. O Espírito Santo, ele não projeta a sua pessoa. É assim que nós percebemos a obra do Espírito Santo. Talvez em sua leitura, em seu estudo da palavra de Deus, você tenha percebido esta anonimidade do Espírito Santo. Ele trabalha atrás do palco, ele glorifica Cristo. Cristo, assim por dizer, está no centro do palco, diante dos olhos de todo mundo. E o Espírito, assim por dizer, trabalha atrás do palco. Ele não eleva a si mesmo, ele não projeta a si mesmo, ele não busca projeção. Sua obra é promover o Senhor Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é colocar o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua missão no holofote, debaixo do holofote.
E também projetar, eu quero dizer, trazer os nossos olhos a obra de Cristo em nossas vidas. Tem se falado então sobre a anonimidade do Espírito Santo. Um outro termo que tem sido utilizado para expressar a obra do Espírito Santo é o termo a modéstia do Espírito. E essa é uma maneira de descrever o agir do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele opera para Cristo e para o nosso bem, e não para promover a sua personalidade, assim a modéstia do Espírito Santo. E nós vemos isso na palavra de Deus. A obra do Espírito é promover Cristo e também o nosso bem, e não a si mesmo, a sua pessoa, a sua personalidade. E fala-se também muitas vezes respeitosamente a respeito da timidez do Espírito Santo, mas não é um termo acurado, porque associa ao Espírito Santo um aspecto de personalidade que não seria muito acurado à personalidade, ao caráter do Espírito Santo, timidez. Mas esses dois termos iniciais talvez tragam uma ideia, não é? A anonimidade, a modéstia do Espírito. Bem, deixe-me voltar à palavra de Deus. O termo mais bíblico que nós encontramos nas Escrituras para representar a ação e a pessoa do Espírito é advogado, a advocacia do Espírito. O termo conforto ou confortador são termos utilizados na Bíblia para expressar a obra do Espírito Santo. E esses termos sugerem que o Espírito de Deus, ele opera, ele trabalha para Cristo, ainda embora ele seja igual a Cristo em glória, em divindade, igual ao Pai. Um só Deus em três pessoas, não Pai, não Filho e não Espírito, mas Pai, Filho e Espírito Santo, em uma ordem gloriosa de divindade, em papéis diferentes, pessoas distintas, uma só essência, uma só glória elevada. E o Espírito Santo, ele trabalha, ele opera para Cristo, não para si mesmo. E nós lemos então a respeito da advocacia, o confortador. Veja João capítulo 16, versículo 13 e 14, nosso texto básico. Jesus Cristo dizendo: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Você percebe a modéstia, a anonimidade do Espírito? Um advogado, um confortador, ele trabalha para o outro, não para si mesmo. Eu gostaria de iniciar, meus queridos irmãos, com esta rocha, esta base sólida para a construção de nosso pensamento e nosso estudo. É muito importante, porque isso nos ajuda a compreender e apreciar a obra do Espírito Santo. Ele não projeta a si mesmo, ele não trabalha para si mesmo, mas para projetar a Cristo e pelo bem do povo de Deus. Em João capítulo 14, volte algumas páginas, no versículo 26, nós temos essa palavra do Senhor Jesus Cristo a respeito do Espírito. Mas aquele Consolador, o Espírito de Deus, está com letra maiúscula e o C, ele é divino, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bem, primariamente essas palavras, ele vos conduzirá em toda a verdade e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Primariamente essas palavras são uma promessa dada aos apóstolos, aos discípulos, que sugere que o Espírito de Deus, quando ele viesse, ele iria trabalhar, operar para Cristo, e ele iria iluminar a mente dos discípulos, dos apóstolos, a toda a verdade revelada por Deus, para que os apóstolos registrassem a verdade no Novo Testamento. Então, primariamente, essa é uma aplicação aos apóstolos, aos discípulos, dizendo que o Espírito os inspiraria, conduzindo as suas mentes a registrar toda a verdade da palavra de Deus. E também haveriam escritores inspirados entre eles para escrever o Novo Testamento ou para endossar escritos de outros que não eram apóstolos, como Lucas, por exemplo, em Atos. O Espírito conduziria os apóstolos e os discípulos a esta verdade. Mas também essas palavras claramente se aplicam a nós, a igreja. Ele é o nosso professor,
É o Espírito quem nos conduz à verdade da palavra de Deus. É o Espírito quem salva, assim por dizer, porque é o Espírito quem aplica os méritos de Cristo a uma vida. É o Espírito quem conduz alguém a Cristo. É o Espírito quem abre os olhos, quem desperta a mente, a consciência dormente. Ele que nos leva à verdade do Evangelho, nos dá a graça do arrependimento e da fé e nos conduz a Cristo Jesus. E desde então, é Ele quem nos ensina. Ele é o nosso professor na palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Essa é a palavra a rigor do Espírito. Foi Ele quem conduziu aqueles homens profetas no passado e no Novo Testamento e os apóstolos a registrar toda a verdade. Nós estamos lidando com a palavra do Espírito, a palavra de Deus. Ele é o nosso professor. Ele nos conduzirá à verdade e nos tem conduzido à sua verdade, a verdade que Ele tem inspirado. Assim, essas palavras também se aplicam a nós. Em João capítulo 15, versículo de número 26, nós lemos: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. O Espírito de Deus é aquele que ilumina o coração e ensina de Cristo, e o Espírito de Deus é aquele que está em nós para ensinar e para testificar e nos acompanhar no caminho da verdade. Ele, em todos esses aspectos, Ele não fala de si mesmo, Ele não aponta para si mesmo, Ele conduz o crente a Cristo. E embora Ele haja de uma maneira poderosa, mas discreta, Ele é bastante ativo nesta obra. E em cada passo da vida do crente, e no crescimento espiritual do crente, e no avanço do crente, na educação espiritual do crente, é o Espírito quem está ali operando. É o Espírito que procede do Pai, enviado por Cristo, que testifica de Cristo às nossas vidas, nos santificando, nos moldando mais à imagem do Senhor Jesus Cristo. Em cada passo da vida, querido, sim, discreto, mas um advogado, alguém que está ao lado, alguém que nos encaminha, que nos conduz, um professor, um representante da parte do Pai a nós e da nossa parte a Ele, Cristo, realmente cumprindo a obra de Cristo Jesus. Bem, esse é um conceito fundamental, não é? Se nós errarmos neste conceito, meus queridos irmãos, se nós não compreendermos esta verdade inicial, vital a respeito do Espírito e sua obra, nós iremos tropeçar ao longo da nossa vida cristã e seremos engolidos e levados pelas distrações do neopentecostalismo, do pentecostalismo e tantas ideias místicas que se espalham em toda parte. Por causa disso, de pessoas que não parecem compreender que o ensino da palavra de Deus sobre a pessoa do Espírito Santo é que Ele opera não para projetar a si mesmo, mas para projetar Cristo Jesus. Ele trabalha, assim por dizer, atrás do palco, embora de uma maneira poderosa e vigorosa, de uma maneira discreta e ativa. Bem, queridos amigos, deixe-me tocar neste ponto, porque eu não estaria lidando de uma maneira prática com a verdade. Lutero disse que se ele combatesse todas as bandeiras que no passado se levantaram contra a igreja, mas não lidasse com aquela que se levantava em sua geração contra a igreja, ele não fez nada em prol da defesa da igreja. E eu não posso apenas trazer essas verdades gloriosas sem colocar o dedo nos grandes problemas que nós encontramos em nossos dias a respeito dessa doutrina. O movimento pentecostal, o movimento neopentecostal erra tremendamente aqui neste ponto. Mas deixe-me fazer um parêntese. Certamente há muitos, dezenas de queridos irmãos em Cristo Jesus no movimento pentecostal e neopentecostal, pessoas salvas, pessoas sinceras, pessoas que experimentaram a obra de Deus em sua vida na regeneração, são crentes em Jesus Cristo, são irmãos em Cristo Jesus. E assim nós não estamos lidando com pessoas necessariamente, mas com uma ideia errada que tem dominado a mente de muitos queridos irmãos em Cristo e mantido essas pessoas no erro espiritual, em uma vida desagradável a Deus em muitos sentidos. Fecho o parênteses aqui e volto a dizer que o movimento pentecostal, e hoje em dia não há grande diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo. Há 50 anos atrás, 40 anos atrás existia, mas hoje são mais ou menos farinha do mesmo saco, perdoe-me o termo, mas eles erram tremendamente aqui nesta doutrina do Espírito. E todos esses movimentos que querem fazer do Espírito de Deus alguém conspícuo e espetacular e sensacional, que projeta a si mesmo, autoprojeção, e designar ao Espírito o papel de outorgar sentimentos e experiência da sua presença e poder ao crente, eles erram.
porque não parecem compreender este princípio bíblico, que o Espírito não falará de si mesmo, mas receberá de Cristo, recebeu de Cristo para falar dele e das coisas dele e conduzir os seus servos, apóstolos e discípulos no início da igreja, no primeiro século, a toda a verdade para que registrassem esta verdade e o seu povo ao longo da história a esta verdade que ele próprio inspirou. O neopentecostalismo e o pentecostalismo falam muito sobre o Espírito, mas falar muito sobre o Espírito não significa ter uma doutrina do Espírito Santo, e é isso que nós queremos considerar e precisamos considerar nesta manhã. Queridos amigos, esta ideia de designar ao Espírito Santo o papel de outorgar sentimentos e experiências da sua presença e poder ao crente não é bíblica. Isso é o contrário ao papel fundamental descrito por Cristo do Espírito Santo. De sua postura quase anônima, discreta, ele opera sua obra espiritual grandiosa, poderosa, sem ser percebido, sem dar a si mesmo a projeção. Mas ao mesmo tempo, o Espírito de Deus deve ser reconhecido, sim. Ele deve ser reconhecido, ele deve ser adorado, e a nossa confiança nele deve ser colocada assim. E nós devemos valorizar todas as coisas que ele opera em nossa vida, e ele deve ser invocado na adoração para nos auxiliar a adorar a Deus de uma maneira apropriada. Nós sabemos que é ele, não é? Que traduz as nossas orações, assim por dizer, como diz Paulo em Romanos. De outra maneira, como nós poderíamos trazer ao Senhor uma adoração digna, orações que são resultado de uma mente regenerada, de um coração transformado, verdadeiros sentimentos. Ele faz isso, ele opera desta maneira, e assim nós devemos reconhecer e buscar o seu auxílio no estudo da palavra, na adoração, no serviço do Senhor, para andarmos na presença do Senhor e valorizarmos estas coisas. Assim, quanto à obra do Espírito Santo, ao descrevê-la, nós devemos manter este balanço em nossas mentes, ok? Queridos amigos, tendo isso em vista, então, deixe-me aplicar. Como pode ser, então, que crentes reivindiquem estarem cheios do Espírito Santo, enquanto ao mesmo tempo buscam promover a si mesmos e projetar a si mesmos como grandes profetas, grandes líderes, grandes personalidades, o foco em si mesmo? Como podem pessoas, líderes, pastores, crentes em geral, reivindicar estar cheios do Espírito, preenchidos pelo Espírito, enquanto promovem a si mesmo e tiram 10.000 fotinhas do seu rosto em todo o ângulo possível para o Facebook, sua pessoa, seus dons, suas palavras, projeção do ego no gesto, nos maneirismos, na atitude, e dizem estar cheio do Espírito Santo, quando o foco é ele, o seu malabarismo, a sua pessoa, sua piada, mais eu e a minha pessoa e eu, etc. De que uma tradição, na verdade, como nós podemos crer que essas pessoas são guiadas pelo Espírito, se elas são tão diferentes do Espírito? Nós erramos e não andamos pelo Espírito quando buscamos projetar a nós mesmos e as nossas próprias habilidades, a nossa capacidade no meio do povo de Deus, quando nós nos colocamos sobre o holofote como grandes personalidades, copiando a malícia deste mundo que põe o foco em si mesmo. Como pode ser estas coisas no meio do povo de Deus, quando o próprio Espírito, que empodera, quem salva, que responde à oração, é discreto? E nós agimos erradamente quando nos comportamos desta maneira. Acaso há uma lição aqui, neste primeiro princípio sobre o Espírito? Acaso há uma lição aqui para o povo de Deus? Certamente que há uma lição nessa característica do Espírito para nós. Bem, na igreja, meus irmãos, nós servimos a Cristo e uns aos outros sem buscar projeção pessoal. Nós sempre corremos o risco de, ao fazer o bem, projetarmos a nós mesmos, de jejuar e mostrar contrição na aparência para que os outros descubram que a gente é povo de jejum, de orar de madrugada em cima do monte, tocar trombeta para que todos saibam, de exercer caridade e benevolência entre os irmãos e fazer isso de modo a ser visto, ouvido, que as pessoas saibam, de afetação, não é verdade, de falsa piedade, todo tipo de coisa. Nós corremos um grande perigo de, ao fazer o bem, projetarmos a nós mesmos e nos esquecermos do ensino claro do Senhor Jesus Cristo, que ao orarmos, entre no teu quarto, tua mão direita não sabe o que diz a esquerda, quanto muito menos tocar trombeta das nossas boas obras, do nosso jejum, da nossa obra no meio de Deus, no fundo atraindo os olhos de todos para o nosso ego e alimentando o nosso orgulho.
quando nós aprendemos que o Espírito opera de uma maneira tão diferente. E se nós andamos em espírito de verdade, nós nos parecemos mais com Ele. É muito fácil observar uma pessoa que não está andando em espírito neste momento da sua vida, se submetendo à palavra, aplicando ao seu coração. Quando essas coisas do ego e do orgulho e da projeção pessoal começam a se manifestar, é tiro e queda, não é verdade? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, o meu eu, ele diminui. E aqui está o exemplo do Espírito. O exemplo que nós devemos copiar por necessidade. Ele trabalha atrás do palco. Ele não eleva a si mesmo. Ele não projeta a si mesmo. Ele opera poderosamente. A sua obra é promover a Cristo e a obra de Deus em nossos corações. E uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo, ela será como João o Batista. É necessário que ele cresça e que este eu diminua, apareça menos em minhas conversações. Sempre apontando para Cristo, João Batista, sempre apontando para ele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele apareça e não eu, e não a minha pessoa. Essa é a obra de um homem inspirado pelo Espírito, que no ventre da sua mãe foi tomado pelo Espírito, assim por dizer, e viveu uma vida guiada pelo Espírito. E aqui está o slogan, a insígnia, a bandeira de um verdadeiro crente guiado pelo Espírito. É necessário que ele esteja no foco, menos eu, menos de mim mesmo, ao servir ao Senhor, mais dele. Eis o Cordeiro de Deus, eis o meu Salvador, menos da minha pessoa, queridos irmãos. Sempre apontando para Cristo, e nunca eu o profeta, eu o apóstolo, eu o homem de jejum, eu o grande homem de Deus, o intelectual, o teólogo, eu oro, eu faço isso, eu evangelizo, eu faço aquilo, e as pessoas me agradecem muito pelo que eu faço, pela maneira como eu lido com eles. Esse tipo de coisa carnal. Quão diferente, não é? Do Espírito Santo de Deus. Quão pequenos nós somos e quão horrível é o nosso orgulho. Veja, é o Espírito quem responde à oração, quem salva, quem toca o coração no evangelismo, e nós trazemos a glória para nós mesmos. É Ele quem cumpre todas estas coisas e nós colocamos o foco em nós mesmos. Foi eu que evangelizei e essa pessoa veio. Foi eu que orei e isso aconteceu. Foi eu quem jejuei e os montes se moveram. Quão terrível, não é? Quando é Ele quem faz estas coisas e nós pintamos o eu novamente diante dos homens, em vez de coroar a Cristo Jesus. Nós queremos ser mais como o Espírito. Nós queremos ser mais como Deus, transformado por eles. Homens e mulheres que trabalham, que servem, que crescem, que estudam, que abençoam pessoas, proativas, mas a todo tempo escondendo estas coisas atrás da cruz de Cristo Jesus. E aqui está um princípio fundamental para a vida cristã. E quando nós aprendemos estas coisas, será que alguém pode ter dúvida daquilo que nós vemos na televisão como coisas nécias, carnais, humanas e satânicas? Será que nós não conseguimos identificar o erro e rejeitá-lo de nossa vida? Estamos em dúvida se esses homens e mulheres são homens de Deus quando eles projetam a si mesmos, suas pessoas, suas personalidades. Queridos amigos, se nós não soubermos identificar e rejeitar estas coisas à luz do que aprendemos na palavra, então permanecemos meninos e meninas na fé e tropeçamos na vida cristã e somos levados por esses marmanjos, por caminhos errados, e começamos a copiar estas coisas. Nós vivemos em uma geração muito vaidosa, muito egocêntrica, mas se nós somos transformados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, nós seremos como Ele, servindo ao Senhor, crescendo na graça, mas escondendo estas coisas atrás da cruz de nosso Deus, Cristo Jesus, o Salvador. Eu oro, eu sirvo, mas menos eu. Como nós necessitamos aprender essas coisas cedo, bem cedo na vida cristã, antes do orgulho cristalizar em nós esses hábitos egocêntricos de autoprojeção e ficar muito, muito difícil para nós abandonarmos estas coisas. Somente pela grande graça do Senhor, que normalmente às vezes por meio de uma disciplina ou de tirar de nossa vida alguma coisa, essas coisas mudam. Nós precisamos ser moldados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, copiar a sua atitude, a sua personalidade, a sua maneira de operar. Ele projeta Cristo. Se Ele faz isso, quanto muito mais os seus servos que não são maiores do que o Mestre. Deixe-me fechar este parêntese aqui. A postura quase anônima, discreta do Espírito Santo, que opera a sua obra espiritual grandiosa sem ser percebido, sem projetar a si mesmo, mas projetar a Cristo e as verdades da palavra a nós.
E assim opera o Espírito, meus queridos amigos. Veja, isso é muito importante, nós lidaremos com mais detalhe a respeito disso. O Espírito de Deus, através da obra do povo de Deus, da adoração, da pregação da palavra, de tudo aquilo que Ele constituiu, Ele irá operar e autenticar a palavra somente pelos métodos que Ele constituiu. Assim, o Espírito de Deus, Ele não irá autenticar em tua vida e em minha vida o canto solo da irmã, o quarteto, o coral, porque Ele não constituiu estas coisas para transmitir verdades que edificam a vida do crente. Ele autentica a sua palavra e é pela ministração da palavra que Ele irá autenticar estas verdades em tua vida e te transformar. Tudo além disso é artificialismo, sentimentalismo, e assim adorar a Deus de uma maneira que, não adorar a Deus ou adorá-lo de uma maneira que Ele não determinou pelo Espírito na palavra é a mesma coisa. Será que nós somos conscientes disso e sérios com estas coisas? Nós precisamos ser. E aqui está este primeiro passo, esta base fundamental sobre a doutrina do Espírito Santo. E tudo que nós lidaremos daqui em diante precisa estar bem firme em nossas mentes nesta base espiritual. A descrição do Espírito, a postura quase anônima do Espírito, embora poderosa, vigorosa, que Ele opera a sua gloriosa obra espiritual, sem projetar a si mesmo, mas a Cristo e as verdades da palavra às nossas vidas. Bem, deixe-me lidar então, na sequência, com a pessoa do glorioso Espírito, lidando com aquilo que é mais característico e comunica algo da personalidade, o nome do Espírito. Bem, há 52 designações na Bíblia dadas ao Espírito, não são nomes, mas designações. 17 dessas designações expressam sua relação para com o Pai. 5 delas, sua relação para com o Filho. E 19 delas, sua relação para com os homens. São designações que manifestam, expressam o nome do Espírito, sua pessoa e personalidade. O termo português Espírito é a palavra latina derivada da palavra grega pneuma, de onde nós tiramos ar, pneumonologia, vento, não é? Refere-se à sua divindade. O Santo Espírito não é chamado de Espírito por causa dessa essência espiritual que Ele possui, porque também o Pai é Espírito e o Filho também é Espírito. São características de toda a divindade, da Trindade. Nem Ele é chamado de santo por conta da santidade de sua natureza, porque também o Pai é santo e o Filho é santo. Ele não é mais santo que o Pai ou que o Filho, respeitosamente dizendo, mas é o nome Espírito Santo uma referência ao seu caráter oficial como o autor de toda a santidade no mundo e em seu povo. Por isso, o Espírito Santo. Há o Espírito Pai e o Espírito Filho, que falam sobre a aliança da graça, e ao Espírito Santo, o autor oficial, assim por dizer, da obra de santificação em seu povo. No capítulo 16 aqui de João, no versículo 17, nós temos o termo, o nome Confortador. Um pouco e não me vereis, e outra vez, um pouco e ver-me-eis. Estou no 16, perdão, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. O Confortador é a palavra Paráclitos, bem famosa, mas é uma palavra muito difícil de ser traduzida para a língua portuguesa. Paráclitos traz uma ideia de aquele que se põe ao lado, que se coloca de lado, ao lado. E a ideia também é de conforto, se coloca ao lado para o conforto, para o auxílio. Ele é chamado de confortador assim. Paráclitos, os discípulos necessitavam muito de um confortador, alguém que se colocasse ao lado deles. O Senhor Jesus Cristo, Ele tinha sido ao longo de sua vida e ministério este Paráclitos, este confortador para os discípulos. Nos ombros de Jesus Cristo, os discípulos se recostaram em toda a perplexidade e dificuldade, mas agora Ele partiria para o Pai. E assim essa sua palavra dirigida aos discípulos, eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, para que venha então um outro confortador, um confortador como Ele, um Paráclitos como Cristo. Ele traria alguém, enviaria um,
que seria como ele para os discípulos, como ele foi, um confortador. Mas eles foram confortados por Cristo. Quem poderia confortar mais que o Salvador? Por isso ele disse aos seus discípulos que enviaria um outro confortador, como ele, em divindade, em poder, em sabedoria e em presença, um como o próprio Senhor Jesus Cristo, porém outro. Ele viria, e esse é o Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos algo a respeito dele, o advogado, aquele que se põe ao lado, que conforta, que pleiteia a tua causa, e não somente lida com questões frias, mas que está interessado em você, ou pelo menos idealmente deveria ser assim, humanamente falando, mas é para com o Espírito. De fato, aquele que viria aos discípulos não seria outro senão o próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 18 do capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não é maravilhoso? Não é interessante? O confortador tomaria o lugar de Cristo, que eles conheciam e mamavam, com quem andavam juntos quando em sua forma humana encarnada. Agora Cristo retornaria aos discípulos em sua forma invisível pelo Espírito Santo. Como assim, pastor? Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. Eu voltaria a vós. Não é maravilhoso? Deus eterno na pessoa do Espírito como Filho. O confortador, eles não estariam só pela presença do Espírito eterno, eles teriam o mesmo conforto que tiveram antes. Queridos irmãos, esse é um pensamento maravilhoso. Esse é um pensamento tremendo, que eu posso nesta jornada, ainda embora eu não veja Cristo com os olhos físicos, com o meu globo ocular, eu posso experimentar de Cristo o mesmo conforto que os discípulos experimentavam quando Cristo estava aqui fisicamente. Não é tremendo? Não é maravilhoso? Ah, como eu desejaria estar com Cristo no primeiro século, e recostar a minha cabeça em seu ombro e ouvir a sua voz e sentir aquela presença e conforto e segurança do Deus eterno que criou os céus e a terra aqui neste mundo. E aqui está a promessa de Cristo, que nós podemos experimentar o mesmo conforto que aqueles discípulos em nossa jornada até o final. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, eis que estou convosco até o final dos tempos. Como nós podemos andar cabisbaixos nesta vida? Nós andamos porque ignoramos esta verdade. Porque muitas vezes não somos crentes amantes da palavra de Deus, mas quando nós aprendemos estas coisas, então nós nos tornamos crentes bíblicos e nós experimentamos o mesmo conforto experimentado pelos discípulos naquele primeiro século. Queridos amigos, se nós guardarmos estas verdades em nossa mente, em nosso pensamento, e nós entesourarmos estas coisas e crermos esta verdade, nós experimentaremos em cada página de nossa jornada este mesmo conforto pessoal de Cristo. Você abraça essas verdades? Você aplica elas amanhã, na segunda-feira, nas dificuldades no trabalho, na jornada entre familiares não crentes? Eu necessito deste conforto e eu tenho acesso a este mesmo conforto que Cristo deu aos seus discípulos pelo Espírito que habita em nós, o Espírito de verdade enviado por Cristo a este mundo. É maravilhoso pensar sobre isso. Isso precisa deixar de ser teoria, de ser um conhecimento apenas retirado da palavra, mas abraçado, internalizado, vivido amanhã, vivido na próxima semana, no próximo ano. Eu tenho o conforto do Espírito, eu posso vir a Ele em oração e receber esta graça, este conforto espiritual. Um paráclitos, um advogado, um professor, um confortador enviado por Cristo. Que amor do Salvador, não é? Que amor, tivesse Ele ido embora e nós aqui permanecidos sem um conforto espiritual, apenas o Senhor lá e nós aqui não. Deus conosco pelo seu Espírito até o final. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Mas deixe-me falar então sobre o advento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele sempre foi onipresente, sempre sem começo e sem fim, eterno. Ele sempre foi onipresente, preenchendo todos os espaços, assim por dizer, conhecendo. E quando nós lidamos com a onipresença de Deus, do Espírito, nós não queremos dizer que há um Espírito aqui, um lá na China, ele está em toda parte, em milhões de Espíritos, não. Mas que todas as coisas na realidade física e imaterial estão diante dos olhos dele, assim ele está presente pelo seu conhecimento em todos os cantos. Ele vê
embaixo do mar, o pequeno crustáceo, a menor célula e molécula, os anjos eternos, o passado, o presente e o futuro são como uma coisa só para ele. Ele é como um astronauta, perdoe-me o termo, que olha do espaço, vê a América do Norte, a América do Sul ao mesmo tempo. Ele conhece os tempos como uma coisa só. A escuridão e a luz é uma coisa só. Quando eu estou deitado no meu quarto, no escuro, pensando em alguma coisa, é como uma luz visível, os meus pensamentos diante dele. Ele sempre foi onipresente. Mas agora, ele se encontra em nosso meio. E de um modo que ele nunca se encontrou antes da sua vinda permanente a este mundo. Houve um momento em que ele veio pessoalmente a este mundo e permanece aqui. E isso a partir do dia de Pentecostes. Bem, há 3 períodos distintos da operação do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, você lê estas palavras. Gênesis capítulo 1, versículo de número 2. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós lemos que o primeiro momento distinto da operação do Espírito Santo foi na criação. Então nós temos um período que vai da criação até Cristo. Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E nós lemos que ele se manifesta na criação. Nós lemos também que ele se manifestou aos homens do Antigo Testamento. Ele veio a eles. Ele encheu muitos deles com seu Espírito. Ele contendeu, pleiteou com os homens por causa de seus pecados antes da destruição do mundo pelo dilúvio. Mas ele não estava neste mundo permanentemente. Esse é o primeiro período da operação do Espírito. Então, da criação até Cristo. Ele vinha muitas vezes, enchia profetas, ungia, dava poder, dava graça para uma obra, Gideão, tantos outros. Mas ele não estava aqui permanentemente. Então nós temos um segundo período de Cristo até o dia de Pentecostes. E nós lemos no Novo Testamento que ele preencheu João Batista, Elizabeth, Zacarias e o próprio Salvador. O Senhor Jesus Cristo, ele foi descrito como concebido pelo Espírito. Lucas 1:35. Como ungido, separado para a sua obra pelo Espírito, Mateus 3,16. Ele foi o Senhor Jesus, guiado pelo Espírito, Marcos 4, versículo 1, para a sua nota e estudo posterior em casa. Ele foi ensinado pelo Espírito, Atos capítulo 1, versículo 2. Ele operou milagres pelo Espírito, Mateus 12, 28. Ele ofereceu a si mesmo pelo Espírito, Hebreus 9, 14. E ele foi ressuscitado pelo Espírito, Romanos 8, 11. Sabe que isso nos diz que Jesus Cristo foi verdadeiramente homem. E ele precisou do poder do Espírito. Claro, ele nunca deixou de ser Deus. E ele ressuscitou a si mesmo pelo seu próprio poder, mas foi ressuscitado pelo Espírito, Romanos 11, 8. E ensinado e guiado. Eu não falo as minhas coisas, dizia ele, mas tudo aquilo que ouço do Pai vos revelo. Como um homem encarnado, ele foi guiado e empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Bem, alguns pontos importantes aqui. Terceiro, nós temos então a operação do Espírito do Pentecostes até o retorno de Cristo. A primeira operação da criação até Cristo, de Cristo ao Pentecostes, e do Pentecostes até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Pouco depois da ascensão de Cristo, o Espírito veio ao mundo em caráter permanente. Sua vida permanente foi o cumprimento, na verdade, de uma profecia do Antigo Testamento, que está em Joel, capítulo 2, abra comigo, versículo 28 e versículo 32. Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. Aqui está a profecia apontando para esta vinda permanente do Espírito. Versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Veja o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, a partir daquele momento será salvo. Claro, salvação sempre foi a obra do Espírito. Porque no Monte Sião, isto é, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Veja agora o apóstolo Pedro dizendo que essa profecia se cumpriu naquele dia, em Atos capítulo 2, abra comigo, versículo de número 39, Atos 2,
Versículo de número 39, o cumprimento dessa profecia de Joel. Naquele grande dia, com a descida do Espírito e a conversão de milhares de homens e mulheres. Atos 2, versículo 39. Porque a promessa de Joel vos diz respeito a vós. Isso é Pedro pregando ali em Jerusalém, no templo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você percebe? Essa promessa se cumpre ali em Atos. Essa é a vinda do Espírito Santo. E o cumprimento dessas palavras também é o cumprimento dessa promessa das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso em João capítulo 7, versículo de número 39. E isto disse ele, Jesus, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado permanentemente, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Agora atente para isso. Alguns pontos importantes aqui para a nossa compreensão sobre o advento, a vinda do Espírito. 3 momentos: criação até a vinda de Cristo ao Pentecoste, do Pentecoste ao retorno. O Espírito virá aqui. Primeiro, o período da vinda do Espírito Santo permanentemente a este mundo aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Isso não foi coincidência, isso foi predeterminado. 50 dias após a ressurreição de Cristo, o Consolador, o Espírito, deveria vir, coincidindo a data da vinda do Espírito com a data da comemoração da festa das semanas em Israel, festa das 50 semanas, Pentecostes. Ele deveria vir no dia da comemoração do Pentecostes, uma festa tradicional judaica. Daí a relação da vinda dele a este mundo com o Pentecostes, aquele dia. Por isso, sua vinda tem sido designada como Pentecostes. Tudo isso fora designado, predeterminado no Antigo Testamento. Primeiro ponto. Segundo, você se recorda que o sacrifício do Cordeiro Pascual, que tipificava uma figura do sacrifício de Cristo, apontava para o dia em que Cristo haveria de morrer, não é? A morte do Cordeiro lá no Egito, o sangue nos umbrais, o sacrifício do Cordeiro ao longo da Páscoa, deveria ser uma mensagem à mente dos judeus que Deus haveria de enviar um Messias, um sacrifício pelo pecado seria necessário. Aquele Cordeiro sempre apontou para Cristo. E quando ele chegou, está ali João dizendo: eis aí o Cordeiro que Deus preparou desde sempre para a salvação, que apontava o sacrifício da Páscoa. Então aquele dia da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro apontava para Cristo. Cristo é sacrificado, lembre-se, no Novo Testamento, na Páscoa. Cristo como Cordeiro Pascual. Na manhã após o sábado, o sabá, o descanso, amanhã após este dia, é o domingo. Naquele dia, de acordo com a festa dos judeus, aquele molho do primeiro fruto da colheita, era o período da colheita dos grãos de trigo. Aquele primeiro molho era tomado, o sacerdote, o sumo sacerdote, levava isso dentro do templo, diante do Senhor, e ele elevava isso ao Senhor como uma oferta das primeiras colheitas, os primeiros frutos do trigo. Os frutos, não é, azeitona, figos, uvas, seriam no final do ano, mas ali já era o início da colheita dos grãos, primeiros frutos dos grãos. Ele tomava o molho, entrava no templo e oferecia ao Senhor como as primícias das colheitas. Isso acontecia no dia depois do sacrifício do Cordeiro, no domingo, representando a ressurreição de Cristo, o primeiro fruto dentre os que dormem, tudo apontado no Antigo Testamento. O sacrifício do Cordeiro, apontando a morte de Cristo, e cumpre na Páscoa. No dia seguinte, os primeiros molhos, Cristo ressuscitando no domingo, um símbolo dele. Sabe o que acontece? Esse momento da segunda, do domingo, marca o início do período da colheita em Israel. É um símbolo que aponta, obviamente, para a ressurreição de Cristo, Cristo como as primícias. Também haveriam de passar, então, 7 sábados, isto é, 7 semanas, até o dia de Pentecostes. Mas 7 vezes 7 não é 49? Sim, é por isso que haveria um dia a mais, a 50ª semana completa, Pentecostes. Então você tem aí 7 sábados seriam completos, e na manhã seguinte ao 7º sábado, o 50º dia, daí Pentecostes, seria o Pentecostes. E naquele dia, a vinda do Espírito Santo. Veja a simbologia. Seria o momento da grande colheita, não é? Cristo morre cumprindo todas as coisas. O grão de trigo de mostarda é enterrado para que morra.
para que uma grande árvore nasça, as primícias são oferecidas, ele ressuscita, e agora é o momento da colheita, o Espírito desce, a primeira grande colheita de almas, a pregação no Pentecostes de Pedro, milhares são colhidos. Não é maravilhoso? Tudo dito no Antigo Testamento. Isaías 53 precisa vir depois de Isaías 51, Cristo sendo oferecido, e agora a igreja que já existia dos salvos no Antigo Testamento deve mover as suas tendas, alargar as suas tendas, ampliar, não apenas um grupo pequeno de eleitos, uma grande multidão a partir daquele dia. Tudo sendo predito, tudo apontado. Será que nós não necessitamos do Antigo Testamento? E aqui está então um símbolo que anuncia a vinda permanente do Espírito, Pentecostes. O dia da colheita, milhões, milhares seriam colhidos, não é? Muitos, não só um molho, Cristo, uma semente, uma grande árvore, milhares de frutos. O fruto do seu trabalho, Isaías 51. Com a vinda do Espírito Santo, colheita de almas, pregação do Evangelho em toda parte, e pela pregação aberta do Evangelho, a primeira grande colheita em Atos 2, Cristo, grão de trigo morto, enterrado, imediatamente muitos frutos. E essas figuras estão todas no Antigo Testamento. Essas datas, cerimônias instituídas por Deus para o povo seguir, eram figuras que deveriam ensinar a mente daquele povo, símbolos, apontando para a obra de Cristo, sua vida, sua morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Bem, o Senhor comandou aos discípulos que esperassem em Jerusalém, e eles seriam cheios do Espírito, não é? Veja Lucas 24, ali nós temos, veja isso com calma depois em casa. O Senhor diz, eu subo, ali em Atos 2, e eles dizem, permaneçam, tardai em Jerusalém, para que sejam preenchidos de poder do Espírito, não é verdade? Então eles esperaram, depois do aparecimento de Jesus, 10 dias, espera aí, para aqui agora. O Senhor ressuscita, daquele momento conta-se o quê? 7 semanas, verso 7, 49. Mais o dia de Pentecostes, 10, 50. Mas o Senhor ressuscita no primeiro dia, e nós lemos que ele passa 40 dias, o quê? Ensinando os discípulos, aparecendo, confirmando o seu ensino, e ele sobe ao céu, nesse 40º dia, ele diz, esperem em Jerusalém, 10 dias ainda precisava para o Pentecostes. Os discípulos não sabiam disso, para que esperar 10 dias? Mas Cristo sabia, para que se cumpra a 50ª semana, e o Espírito venha. E nós lemos em Atos que ele diz, esperar em Jerusalém, não diz quantos dias, eles estavam esperando, talvez eles não compreenderam ali. Mas quando o 50º dia chegou e o Espírito desceu, eles entenderam que aqueles 10 dias era o que faltava para que se completasse os 50 dias depois da sua morte e ressurreição, a data da festa que representava a grande colheita, a vinda do Espírito, a primeira pregação em Atos, a grande colheita. E as profecias e datas simbólicas pré-ordenadas foram cumpridas. Então, o momento da vinda do Espírito deve, por necessidade, acontecer depois da glorificação de Cristo, depois que ele sobe aos céus, quando ele finaliza a sua obra, quando ele tivesse morrido por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação, e então subido à glória para ali ser o nosso intercessor. E ali vem o Espírito permanentemente a este mundo. Sim, ele tinha se manifestado muitas vezes ao longo da história, mas agora neste mundo, até o final, quando ele subirá com o seu povo. Pentecostes inaugura então o corpo místico de Cristo na terra. A igreja, veja, a igreja sempre existiu, desde os primeiros salvos, não é? Nós temos muitos salvos no Antigo Testamento, Adão, Sete, Enoque, Noé, Sara, Abraão e tantos outros, Israel, mas ali é um gato pingado, assim por dizer, e eles estão espalhados, não é, por toda parte, em várias nações. Pessoas salvas entre os gentios estão unidos apenas por um mesmo sentimento em relação ao Messias que viria, mas eles seriam agora unidos, uma unidade, um templo habitado pelo Espírito Santo. Isso inaugura, assim por dizer, o corpo místico de Cristo neste mundo. O Pentecostes foi o dia de instalação permanente do Espírito como o administrador das questões da igreja até o retorno de Cristo. Ele inspiraria os apóstolos para trazer as diretrizes para a igreja, é ele quem está administrando, para que a igreja viva de acordo com a palavra, seja organizada de acordo com as diretrizes da palavra. Pentecostes, meus queridos irmãos, marque isso. Pentecostes não pode mais ser repetido. Pentecostes não pode mais ser repetido, assim como não pode ser repetido mais o nascimento de Cristo em Belém, sua morte e sua ressurreição.
Porque o Pentecoste vem na sequência por necessidade de acordo com as profecias. Cristo nasceria, morreria, ressuscitaria, o Espírito desceria. Uma só vez aconteceu o seu nascimento, uma só morte e crucificação, uma só ressurreição, uma só vinda do Espírito. Pentecostes não pode acontecer novamente, meus irmãos. O Calvário e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não pode se repetir. É por isso que nós não podemos orar por um novo Pentecostes, porque isso significa a vinda permanente do Espírito. Ele já veio, Ele está aqui operando poderosamente pela sua palavra, seu poder não diminuiu. Nós não precisamos pedir uma recarga do Espírito, Ele continua poderoso, operando para a conversão dos seus eleitos, reunindo multidões de pessoas no mundo inteiro. É um engano, um erro muito grande daqueles irmãos no meio pentecostal que pedem por um novo descer, por um novo fogo, uma nova vinda do Espírito. Uma coisa é falar sobre avivamento da igreja, e Deus tem operado avivamento, e outra coisa é pedir por um novo Pentecostes. Isso não acontecerá, porque Ele já veio, e desceu permanentemente, e continua poderoso, operando pela pregação do Evangelho, reunindo os seus eleitos, pela pregação da palavra, capacitando o seu povo e cumprindo a sua vontade, santificando a sua igreja e preparando-a para a eternidade, o retorno de Cristo. Ele continua operando poderosamente, mas discretamente, projetando Cristo na igreja, projetando Cristo no seu povo, e a sua palavra autenticando a palavra quando pregada, a palavra tocando, edificando, emocionando, nunca coisas artificiais do malabarismo, das psicologias aplicadas humanas para mover as pessoas artificialmente. Oh, meus irmãos, quantas verdades gloriosas nós temos na palavra de Deus. Precisamos amar estas verdades e nos apegar a elas. Deixe-me falar sobre a personalidade do Espírito nesses próximos momentos. E a pergunta que se levanta sobre a personalidade do Espírito é o Espírito uma influência, uma virtude, uma mera energia impessoal distante? Ou ele é uma pessoa inteligente e ativa? Verdadeiramente uma pessoa. O Espírito de Deus não é uma fumaça, uma energia, algo abstrato que vai para lá. Isso são ideias não bíblicas, são ideias do paganismo, e você vê esse paganismo nas religiões asiáticas que entraram no Brasil. O Nirvana, eu quero me interagir com a energia e ser um Deus em mim, eu em Deus, coisas desse tipo. Não, o Espírito é uma pessoa. Ele possui uma personalidade como Cristo e como Pai, porque ele possui todos os atributos ou características de pessoalidade, de personalidade. Ele possui razão, ele possui vontade, ele possui afeição, ele possui os aspectos morais. Por exemplo, para sua nota, ele conhece as coisas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Ele distribui dons a cada crente segundo a sua vontade. Ele tem conhecimento, ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11. Ele ama e ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Ele reprova o pecado, João 16:9, e ele conduz os servos de Deus a toda a verdade, João 16:13. Você percebe? Conhecimento, vontade, afeições, ações, são características de personalidade, da pessoalidade. Há muitos outros atributos que só uma pessoa pode realizar, que são atribuídos ao Espírito. Por exemplo, ele ouve, ele fala, ele ora, Romanos 8:26, toma as nossas orações e as dirige ao Pai. Ele ensina, ele proíbe, ele guia, ele revela, ele testemunha, o Espírito testemunha com o nosso espírito, ele opera milagres, ele chama pessoas ao arrependimento, ele estabelece pastores em igreja, ele comanda, estabelece, põe um aqui, um ali, ele chama, capacita. Ele pode ser entristecido, nós podemos ofendê-lo, mesmo pecar contra ele, e ele pode ser invocado em comunhão, o auxílio dele para a comunhão com Deus. E o Espírito é uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho. Nós lemos que ele procede do Pai, Mateus 3,16, mas ele é enviado pelo Espírito, João 14,26. Alguns aspectos do Espírito Santo em nossa análise panorâmica bíblica sobre a doutrina do Espírito. O Espírito é uma pessoa na essência da divindade, um membro da Trindade eterna. Ele pairou sobre a face das águas, ele estava envolvido na criação do homem também. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, está no plural, façamos. Ali está o Espírito junto com o Pai e o Filho.
Ainda embora a criação veio pela palavra de Cristo, nos é dito que o Espírito estava envolvido e trabalhando também, pairando sobre as águas. Ele deu a palavra inspirada na antiguidade aos profetas. No batismo de Cristo, ele adotou a forma de um pombo. No dia de Pentecostes, ele foi ouvido como um poderoso vento, e aí uma luz fulgurosa que se dividiu, uma luz que se dividiu e desceu em forma de línguas de fogo, não de língua humana. Você sabe que o fogo na chama faz um formato de língua, não é? Aquela luz se dividiu nessas línguas e assim foi visto. Essa luz, este fogo não queimou ninguém, nem eles sentiram o vento, porque eram línguas como de fogo, não era fogo real, os átomos de fogo, não é? Etc. E também não era um vento sentido, era o som como de um grande vento. No livro de Jó, o Espírito em particular formou o céu e foi responsável pela criação das estrelas. Em Salmo 104, é o Espírito que renova todas as gerações sucessivas de vida, de animais, de plantas. Conforme as coisas perecem, ele traz de novo a vida. A vida não nasce por si mesmo, você não consegue formar isso no laboratório, nem um grão de feijão. Você reúne as moléculas, mas ele que dá a vida. Por catástrofe, por processos naturais, em sua decomposição, é o Espírito que renova a criação de animais e plantas. Muitas coisas estão relacionadas à obra poderosa do Espírito. Quando Cristo estava na terra, ele realizou seus milagres por sua palavra, mas foi o Espírito que, por meio de Cristo, realizou estas obras. Ali está Cristo em um corpo limitado, ainda possuindo todos os atributos da divindade e autoridade, mas é o Espírito, nós lemos, que opera por Cristo todas as obras miraculosas. Quanto às almas, é Ele quem ilumina o coração e a mente obscura na nossa escuridão. É Ele quem regenera os corações, que planta a semente inicial da regeneração, que nos convence e nos conduz a Cristo e outorga a fé salvífica. É Ele quem convence o mundo do pecado, da queda, da justiça, que Deus provê um Salvador, justiça, e do juízo vindouro, no final, começo, meio e fim da história. É Ele quem faz isso. E nós pensamos sobre a deidade do Espírito. Os nomes divinos são atribuídos ao Espírito. Isaías 6:8, ouvi a voz de Jeová dizendo, o Espírito. É o Espírito quem estava ali operando. Paulo, ao citar essa passagem de Isaías em Atos 28, 25 e 26, ele diz, bem falou o Espírito através de Isaías, esse povo me honra com seus lábios. Isaías diz, ouvi Jeová dizendo, esse povo me honra com seus lábios, seu coração está longe. Paulo diz, bem disse o Espírito, esse povo me honra com seus lábios. Nomes divinos são dados ao Espírito. Em Atos capítulo 5, versículo de número 4, ele é expressamente chamado de Deus. O Espírito é chamado de Deus, expressamente em Atos, capítulo 4, capítulo 5, versículo de número 4. Deixa-me ler esse, porque traz dúvida muitas vezes. Atos 4, 5, versículo 4, as palavras. Atos 5, 4, guardando... isso aqui é o pecado de Ananias e Zafira, que diz Pedro, pecou contra o Espírito, tendo vendido a propriedade e dado parte. Poderia ter dito, aqui é só parte, mas disse, não, aqui é o preço inteiro. Mentiram. Poderia ter dito, aqui é só metade, minha oferta é metade, mas preferiram mentir para o Espírito, dizendo que está o valor inteiro da propriedade. E Pedro responde, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja o versículo anterior, diz, então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito é expressamente chamado de Deus. As perfeições da divindade são atribuídas ao Espírito. É atribuída ao Espírito a eternidade, Hebreus 9:14, a onisciência, 1 Coríntios 2:10, a onipotência, Miqueias 3:8, a onipresença, Salmo 139, versículo 7,
As obras da divindade são referidas ao Espírito, obras da criação, obras da providência, Salmo 104:30, obras da regeneração e ressurreição, João 3:5. A adoração divina é dada ao Espírito, nós somos batizados no nome do Espírito, assim como do Pai e do Filho. No livro de Apocalipse, nós somos comandados a ouvir as admoestações do Espírito às igrejas. Embora não haja menção de oração dirigida ao Espírito, é Ele quem traduz nossas orações. Nós podemos incorrer em pecar contra o Espírito, todo pecado é contra Deus, não é? Os emblemas do Espírito. Há muitas palavras emblemáticas na Bíblia para representar a pessoa e a obra do Espírito. E Deus escolheu usar vários termos para expressar aquilo que por meio de prosa, de texto, seria muito extenso e impossível expressar sobre o Espírito. Assim, escolheu emblemas em relação ao Espírito e à sua obra. E esses símbolos emblemas comunicam muito a respeito da pessoa e da obra do Espírito. O Espírito é descrito, representado pelo emblema do fogo. Isaías 4:4. O Espírito de ardor. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, Jesus batiza com o espírito e com fogo. Fogo aqui significa purificação, fogo que separa a impureza do ouro, da prata. O Espírito é representado pelo emblema do fogo. Cristo veio lançar fogo sobre a terra, o Espírito. Lucas 12:49, uma referência à divisão que o fogo traz, separa entre o ouro e a impureza. Também uma referência à comoção espiritual e à divisão que seria causada na terra pela proclamação do Evangelho. No Pentecostes, a manifestação visível do Espírito foi de fogo. Emblema de que o Espírito estava descendo, trazendo fervor na obra, ousadia para pregar o Evangelho. Antes, escondidos os discípulos com medo, temorosos, fechados no cenáculo, daqui a pouco em praça pública, pregando. Fervor, fogo. O instrumento naquele momento, claro, seria línguas. Eles precisavam comunicar em uma língua estrangeira às pessoas que estavam em Jerusalém, de países estrangeiros, para que o Evangelho cumprisse. Outro emblema do Espírito é o vento. O Espírito é revelado por esse emblema em 3 lugares diferentes da Bíblia. Ezequiel 37, de 7 a 10. A reanimação dos ossos secos, não é? O vento, seu poder vivificador é evidente ali. João 3:8, referente à sua obra regenerativa. O Senhor Jesus Cristo a Nicodemos disse: o vento sopra onde quer, o Espírito opera da maneira que deseja. Penetra, vivifica, purifica a vida que ele deseja. Atos 2:2, o som de um poderoso vento encheu a casa. Deixa eu fazer uma nota aqui, por causa da confusão que talvez se forme na mente. As línguas de fogo foram vistas e o vento foi ouvido, mas nada físico foi sentido ali. Nem o fogo ou o vento foram realidades físicas ou materiais no dia de Pentecostes. A língua de fogo assemelhava-se ao fogo, mas não era fogo, simbolizando que Deus daria o dom, por esse símbolo, descendo naqueles homens e mulheres para pregarem idiomas, línguas estrangeiras naquele momento. Por quê? Porque o foco é o Evangelho, a colheita, para que muitos fossem salvos. Não para que eles falassem línguas estranhas, esquisitas, que não fazem sentido e colocassem o foco em si mesmo. Não, algo óbvio, cumprindo o projeto, o propósito do evangelismo. Línguas para aqueles povos que vinham na Páscoa, judeus de outros países que falavam idiomas diferentes. Daí o símbolo da capacitação inicial para comunicar estas coisas. O som do vento foi comparado ao de um grande vento somente. Eles não sentiram o vento. Não foi sentido o vento, mas o som. A casa em Atos 4:31 foi abalada, não foi as pessoas que foram abaladas. Eles sentiram o tremor, a manifestação visível. Algo de visível, sensível, deveria ser manifestado para mostrar que o Espírito veio permanentemente. Nós não devemos buscar experiências físicas ou sensoriais em relação ao Espírito. E aqui está o segundo emblema do Espírito, o vento. Um emblema que comunica algo da obra misteriosa e poderosa do Espírito. Há um outro emblema do Espírito, a água. Êxodo 17:6, Moisés fere a rocha e desce água. A água é Cristo, claro. E a água viva que Ele dá é o seu Espírito. Ezequiel 36, versículo 25, as pessoas foram aspergidas com água pura, símbolo de um novo coração dado pelo Espírito na conversão.
Nós temos o símbolo do selo. O Espírito é comparado a um selo no crente, traz a segurança ao crente de seu pertencimento a Deus, o selo real, marcando, produz certeza, segurança, por meio daquilo que Ele faz em nós, um selo autenticador de vida eterna. Temos o símbolo do óleo, dirigido ao Espírito, e há muitas passagens, né? O óleo refere-se ao conforto, alívio, o Espírito confortador. Óleo era misturado com perfume. O odor do óleo perfumado de Maria, lançado sobre a cabeça de Cristo, encheu a sala. O sumo sacerdote, ele vinha ao Santo dos Santos com a sua roupa borrifada por óleo perfumado. Isso refere-se à beleza do caráter de Cristo na vida de um crente transformado. Todas essas coisas que parecem estranhas a nós no templo, no sacrifício, a roupa, os símbolos, é uma referência a Cristo, sua morte, sua ressurreição e a obra do Espírito em nós. A fragrância suave de um caráter transformado, borrifado com óleo, Espírito perfumado, uma vida que é permeada pela influência celestial, uma vida voltada para Deus, uma vida com cheiro suave de caráter transformado, em palavras, em ações. Ser cheio do Espírito é isso. O óleo para as lâmpadas do templo nunca se apagava, o Espírito nunca se apaga. Verdadeiramente um crente será mantido até o final. Nós podemos entristecer, apagar a sua influência, apagar as suas moções em nós. O cristão é luz neste mundo pela influência transformadora e preservadora do Espírito. Nós lemos a respeito do óleo da alegria, em Isaías 61:3, o conforto e a alegria que o Espírito traz nas provações, confortador. E nós também lemos sobre este outro símbolo, o pombo, manifestação física do Espírito, as características de uma pomba, né? Amor, o pombo tem aquele canto plenitivo, né? Grunhindo, fala sobre algo do coração, uma representação de Cristo e do Espírito também. A interação do Espírito que traduz e leva estes gemidos das nossas orações diante de Deus. Eu não sei como traduzir palavras santas, elevadas, puras, o que pedir, mas o Espírito sonda esses sentimentos, embora eu não consiga comunicar em palavras, e Ele traduz esses sentimentos em palavras celestiais. O símbolo do pombo: fogo, vento, água, óleo, pomba, emblemas bíblicos do caráter e da obra do Espírito, não em prosa, mas em emblemas, em símbolos para nosso aprendizado racional e a nossa apreciação. Deixe-me aplicar isso finalmente, queridos irmãos. Em 1 Coríntios 6, versículo de número 19 a 20, nós lemos sobre a habitação permanente do Espírito em nós. Ele é aquele que nos ilumina em nossa escuridão, abre os nossos olhos, planta a semente da regeneração. Ele passa a habitar permanentemente em nós. O próprio Deus, pelo seu Espírito, morada, habitação permanente em nós. Isso é algo tremendo. Quanto mais você pensa a respeito disso, que há um convidado divino residindo dentro de nós, não é maravilhoso? Deixe-me sugerir alguma coisa aqui. Às vezes, que você pare, limpe toda a tua mente de demais pensamentos e passe algum tempo pensando somente sobre esse conceito da habitação permanente do Espírito em tua vida. É um fato imenso, não é? Pare às vezes, limpe toda a mente. Pense sobre esse conceito bíblico, sobre a habitação permanente do Espírito em tua vida. Isso é um fato imenso. Deus em nós. É um privilégio tremendo que nos difere dos não salvos. Ser salvo não é simplesmente uma nova roupagem e ir para uma igreja, não. Há uma diferença abismal entre o salvo e o não salvo. O não salvo pode pular, pode copiar a ovelha, pode dar cambalhota, pode mugir parecido com ovelha, mas há uma diferença abismal. Aqui está o Espírito de Deus, aqui está o Espírito do maligno. Quando nós pensamos sobre isso, não é tremenda a nossa adoção, nosso status espiritual, Deus eterno em nós, um privilégio tremendo que nos difere. Nós éramos assim no passado, sem Deus no mundo, sem um confortador, sem um auxílio. Mas se eu paro para pensar sobre este conceito profundo, sabe o que isso me traz? Primeiro, a santificação. Ele me vê, Ele está em mim, no banco, na fila, na padaria, no estudo aqui, ao final deste culto, nas conversações. Ele vê o meu interior. Isso também traz segurança. Ele é o selo, Ele habita em mim. Eu vou por dificuldades agora, eu me sinto só, não, Ele está em mim. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho auxílio de Deus, Paráclitos, advogado. Quando Satanás me oprime, quando o mundo me oprime, quando a carne, a velha natureza e os seus desejos querem voltar fortemente, eu tenho um Espírito em mim, uma responsabilidade solene, nós não podemos resisti-lo.
seria uma loucura resisti-lo. Nós não podemos apagá-lo, seria uma loucura apagá-lo, apagar um fogo, apagar uma convicção e empurrar essa convicção de lado e não me arrepender e não me entregar à obra e não fazer, apagar essa convicção do Espírito. Extinguir um dever, quando o Espírito opera pela consciência sobre o meu dever, extinguir isso, empurrar de lado, extinguir o Espírito. Sufocar esses moveres, deixando de orar, deixando de estudar a palavra de Deus. Como eu poderia sufocar isso? Extinguir, abafar, silenciar um dever que o Espírito operou em mim. Um fogo de convicção, empurrar para o lado. Nós podemos entristecer o Espírito pela nossa frieza, nossos tropeços, nossos pecados, pensamentos egocêntricos, orgulhosos, projeção do ego no meio do povo de Deus, fantasias tolas na mente. Quando a nossa vida dos pensamentos não tem nada a ver com nossa fé, quando Cristo não é colocado em primeiro lugar ou recebe honra por causa de nossos tropeços, ou mal causado ao testemunho de Cristo por causa de nossa negligência, sua obra nos prepara para nos encontrar com Cristo. Santifica a igreja para o seu noivo. Aqui está, meus queridos irmãos, quão maravilhoso é pensarmos sobre a doutrina do Espírito Santo. Quantas coisas estranhas nós vemos por aí. Mantenha-se nos limites da palavra de Deus. Aqui a graça, sabedoria, conhecimento, firmeza, grande alegria ao conhecermos a doutrina do Espírito. Um panorama bíblico sobre o Espírito, as características do agir do Espírito, seus nomes, seu advento, personalidade, deidade, emblemas. Isso deve gerar grande respeito, grande reverência pelas coisas de Deus, grande apreciação, uma atitude inteligente e consciente na adoração a Deus, uma vida desperta ao longo da semana. Ele habita em mim, os olhos dele estão sobre mim, eu pertenço a ele, nada pode me separar do amor de Deus. No meio das dificuldades eu tenho o conforto e o auxílio do Espírito Santo, e assim nós somos mais do que vencedores. Iremos passar aquela linha final pela graça e operação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor por esta verdade tão grande.